A Universidade de Stanford, uma grande fazenda, mais de 700 prédios, 33 quilômetros quadrados, 85 prêmios Nobel. Se fosse um PIB, um país, seria o 10º do mundo. Ali, empresas como Google, Nvidia, Instagram, LinkedIn, Cisco, Sun, Hewlett-Packard nasceram naquele campus. Quando um dos diretores, o futuro reitor, disse para os seus estudantes: não procurem empregos, criem empresas. Isso foi na década de 30. Até hoje, Stanford está levando o mundo, criando, por exemplo, um robô de cirurgia chamado Da Vinci. Dali está saindo grandes conceitos da inteligência artificial e dos carros autônomos. Essa cidade da educação, que é perfeita, sem nenhum papel jogado no chão, onde você convive com professores do mundo inteiro, tem uma lição. Quando a família Stanford perdeu o seu filho com apenas 15 anos por febre tifoide, eles disseram algo mais ou menos assim: criaremos uma escola para todas as crianças da Califórnia. Essa universidade, que quase quebrou no início do século passado, hoje é uma das potências do mundo. E ali você encontra pessoas tentando resolver os grandes problemas da sociedade e curar este mundo que está precisando sempre de ajuda. Uma universidade que celebrou um menino que agora cria pessoas para o século XXI. Em seu estilo chamado românico, com as suas colunas, que lembram um pouco da Roma antiga, você é recebido por uma grande coleção de Rodin, uma das maiores coleções ao ar livre desse famoso escultor francês. Você pode caminhar por uma praça e ali ser recebido pelo Portal do Inferno, inspirado na obra de Dante Alighieri. Tem um pensador, por onde se anda ciência e tecnologia, arte. Por todos os locais, a alegria de viver um lugar que foi uma das primeiras universidades do mundo a receber homens e mulheres no seu campus. Até ali, as principais universidades americanas só admitiam homens como estudantes. A família Stanford, antes de criar a universidade, visitou Harvard e MIT. Diz a lenda que em Harvard eles foram maltratados, não foram bem recebidos, ficaram horas esperando para ser atendidos pelo reitor da época. E esse reitor disse: se você quiser homenagear seu filho, doe um prédio de $1 milhão. A família Stanford disse: com esse preço, criaremos a nossa. E agora, essas duas universidades, sim, têm coparcerias, mas também competem nesta nova era. Imagine um lugar onde o dourado do arenito encontra o azul infinito do céu californiano. Longas arcadas se abrem para pátios que lembram mosteiros, mas aqui o culto é a ciência. No coração da Califórnia existe uma cidade dentro da cidade, um campus que não se mede em metros quadrados, mas em séculos de ideias. O sonho era ousado, criar uma universidade gratuita, aberta a homens e mulheres, sem distinções, quando Harvard e Yale ainda eram clubes de elite. Stanford não é apenas uma universidade, é um laboratório vivo de futuros possíveis. Hoje, prédios modernos de vidro e aço, como o Clark Center do BioX, estão experimentos que tentam reprogramar células, criar novos materiais e redesenhar a vida. Foi ali, Hewlett e Packard, incentivados por um professor visionário, fundaram a primeira startup de garagem. E foi Walt Disney que encomendou uma das primeiros trabalhos. Lá também, 2 doutorandos, Larry Page e Sergey Brin, criaram um algoritmo que se tornaria o Google. Nasceram a Cisco, a Sun Microsystem, tantas outras centelhas que acenderam o Vale do Silício. Ex-alunos de Stanford criaram o famoso robô cirúrgico Da Vinci. Criaram a Nvidia, o Yahoo, LinkedIn, Instagram, WhatsApp. O primeiro transmissor de rádio, o mouse de computador, touchscreen. Em 1970, um dos primeiros veículos autônomos do mundo. É aqui que se discutem as fronteiras da inteligência artificial, os limites da biotecnologia, os dilemas éticos da robótica. Não é apenas arquitetura, mas manifesto da época. Stanford não é apenas um campus, é um mapa do tempo, onde tradição e inovação não se anulam, mas se complementam. Um lembrete do que a universidade não pertence a um país, mas ao mundo inteiro. Stanford e a história dos robôs. Em 1960, Shake,
o primeiro robô que pensava e planejava seus movimentos. Depois, o primeiro braço robótico, que inspirou a indústria 6.0 e as Dark Factories. Na sequência, kart, que é considerado o precursor dos carros autônomos. Nos vídeos em preto e branco, ali o que seria os carros atuais. São muitos robôs que são criados em Stanford, em vários dos seus institutos de pesquisa, que mistura a robótica e a inteligência artificial, a neurociência, a biotecnologia. Robôs que imitam as patas de pássaros. Os robôs que são mergulhadores, nos ajudando a descobrir o que acontece no fundo do mar. Tem os humanoides que já sabem amarrar o seu tênis. Um dos mais fascinantes robôs de Stanford é o Ocean One. Ele foi criado para ser um avatar robótico, ou seja, a extensão do corpo humano, onde ele conseguiu pela primeira vez descer 100 metros. Ele foi criado em 2016 e a cada ano evoluindo. Agora a nova versão consegue descer a 1000 metros e também ele já pesquisou uma embarcação chamada La Luna, que foi afundada nos anos de 1664. Ele é um avatar digital com inteligência artificial, onde ele consegue ser os braços, os olhos de seres humanos que estão operando em terra firme, criando novas fronteiras. Sua última missão, no Mar de Córcega, na Itália, ele desceu a 1000 metros procurando uma outra embarcação histórica que ainda não foi encontrada. Mas temos a esperança que Ocean One K encontrará. Stanford está liderando também uma competição entre China e Estados Unidos para saber quem será o grande líder da robótica do século XXI. Cada robô é um espelho, espelho de nossa criatividade, mas também de nossas escolhas éticas. Dogo e Pupper, projetados não para corporações, mas para estudantes, democratizando o conhecimento. O Human Plus reimagina o corpo humano com exoesqueletos inteligentes. O Tide Bolt, aparentemente banal, revela uma verdade maior. A IA está deixando de ser uma promessa distante para entrar em nossas casas, nossos gestos, nossa intimidade. Stanford mostra que os robôs não são apenas ferramentas, mas companheiros na construção do amanhã. São marcos na história da humanidade. Em Stanford existe uma esquina, um quadrilátero que é muito famoso, onde se discute a robótica, a inteligência artificial, o conceito de sistemas neurais. O futuro da inteligência artificial sempre passa por lá. O que estamos utilizando agora, como carros autônomos, passou por esse quadrilátero. Mas como isso começa? Se mistura com a história das startups. De um lado, a HP, que em 1939, 2 alunos de Stanford são procurados por Walt Disney para criar um novo conceito para o filme Fantasia, um filme de mais de 1h30. Estes 2 alunos estudavam em Stanford, mas criavam com a própria mão tudo o que precisavam de tecnologia numa garagem em Palo Alto. E junto estão também os irmãos Varians, que em 1937 começaram a criar conceitos sobre a micro-ondas, utilizados na Segunda Guerra Mundial e até hoje em nossas cozinhas. Uma empresa que foi criada em 39 e a outra empresa que começa a ser criada em 37, mas vira algo em 1945. Estes 2 criadores, Hewlett-Packard e os irmãos Varians, cada um deles fez um prédio ali. São 3 prédios, faltava um para formar o quadrilátero, e vem Bill Gates e faz uma grande doação. Ali é um lugar que nos inspira a pensar o futuro, a repensar como a iniciativa privada, como a academia e também como o dinheiro público pode transformar uma região. Um local que primeiro enriqueceu na corrida do ouro, com todas suas vantagens e violências. Depois, cresce com um sonho do empreender, do montar startups em garagens, na academia. E agora nos inspiram para os próximos séculos. Que tempos para estar vivos. Seja bem-vindo ao quadrilátero da inteligência artificial. Esse quadrilátero é a praça central da inteligência artificial. Nele nasceram as sementes de empresas trilionárias, robôs e algoritmos. Hoje, quem herda esse palco é a RAI, que amplia o debate para além das máquinas, convidando médicos, juristas,
filósofos, engenheiros a imaginar o que significa colocar o ser humano no centro da revolução algorítmica. Um convite para imaginar se no século XXI a IA será apenas poder econômico ou também um novo pacto social. A primeira vez que eu estive numa sala de aula em Stanford, eu me emocionei, porque estar ali é um pouco entender sobre a vitória da ciência, da arte, do poder, da realização humana. Quando você caminha na Praça das Esculturas de Rodin, ali está a Porta do Inferno, inspirada na obra de Dante de Alighieri e também de Ovídio, um poeta que nasceu 43 anos antes de Cristo na antiga Roma. Ali também é entender o Beijo, uma obra que nos fala sobre esse momento de tanta turbulência. Falamos aqui sobre a história de Stanford, a cultura da garagem, a primeira startup que nasce numa academia e vai para a vida real e gera milhares de empregos. Estamos falando dos robôs que foram criados de forma até tímida, mas agora revolucionam o mundo e estão entre os carros autônomos. Falamos do quadrilátero da inteligência artificial, que muito mais só que tecnologia, coloca a filosofia, a antropologia, a sociologia para perguntar: para que tudo isso? Este foi o Impensável. Se você quiser continuar essa conversa, me siga em Gil Giardelli no Instagram ou no LinkedIn e lá sempre compartilho essas andanças que o Impensável faz pelo mundo. Até a próxima semana. Wow.